sobre isso, que é psicóloga também, para estar conversando com a gente. Ela já esteve em programas aqui, então seja bem-vinda, Graciela. Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigada, Karina. É uma honra estar aqui contigo e vamos bater um papo hoje sobre perfil comportamental. Graci, para quem não nos acompanhou ou ainda não conhece o teu trabalho, gostaria que tu se apresentasse um pouquinho aí, falasse um pouquinho da tua trajetória profissional para as pessoas te conhecerem. Então, eu estou há 15 anos trabalhando como psicóloga do trabalho e organizacional. Do ano passado para cá, minha carreira ela começou a dar não digo viravolta, porque é uma transição, né? Eu estou atendendo também como psicóloga do trabalho no consultório. E essa experiência da psicologia nas organizações tem trazido, assim, para mim, né, juntamente com a minha formação como analista comportamental, um olhar mais clínico em relação a essa questão aí, de a gente poder dar resultado através dos nossos relacionamentos e do nosso autoconhecimento. E assim, né, hoje a Graça ela tem bastante experiência, né, vivências na parte organizacional, empresas, e dentro disso ela trouxe essa formação junto com essa ferramenta aonde a gente conhece mais sobre o perfil comportamental. Mas eu acredito que as pessoas acabam tendo bastante dúvidas, né, Graci? Será que é a mesma coisa de um teste de personalidade? Será que ele fala sobre quem eu sou, meus temperamentos? Então, vamos começar sabendo um pouquinho do que se trata, né? O que é esse perfil comportamental? Eu vou tentar falar, Karina, de uma forma assim mais simples e menos técnica, para que todos tenham esse entendimento, né, com mais clareza. Vamos lá. Eu sempre gosto de falar que personalidade, né, é uma coisa, e perfil comportamental é outra. Perfil comportamental ele faz parte do pacote da nossa personalidade, né? Então, somente psicólogos eles podem fazer uma avaliação psicológica sobre a nossa personalidade, né? Psicólogos, psiquiatras, que tem esse estudo, embasamento aí sobre a personalidade humana. Então, e o perfil comportamental, ele vem de uma formação, e onde a gente tem uma ferramenta, que nós fazemos um teste, né, onde dá os resultados com mais ênfase, né, de qual seria o perfil comportamental. Então, vamos lá. Posso falar? Continuar? Vamos lá. Fale tudo, não esconda nada. Nós temos 4 perfis comportamentais. 4. Certo? O executor, o planejador, o analista e o comunicador, tá? Alguns conhecem o executor como colérico, o comunicador como sanguíneo, o planejador como fleumático e o analista como melancólico, tá? Gente, vão anotando aí. Executor, planejador, comunicador e analista. E analista. São os 4 perfis comportamentais. Pegue papel e caneta, que daí você vai se identificando, já vai anotando aí. Perguntas que as pessoas fazem assim pra mim. Graça, eu posso ter 2 perfil comportamental? Pode. Quando a gente faz o teste lá, principalmente nós brasileiros, né, tem muitos que são o planejador não, desculpa, colérico, que é o executor, e o comunicador, que é o sanguíneo. Então, aparece muito, eu sou colérica e sanguínea, né? O que é esse colérico? Ele é o executor, são aquelas pessoas mais movidas à tarefa, né? Elas são movidas a resultado. Elas têm a habilidade de fazerem várias tarefas ao mesmo tempo, são multitarefas. Pergunto assim, nossa, Karina, como é que tu dá conta de fazer tudo isso? Dá conta, porque faz parte do teu perfil comportamental, e isso ter multitarefa, né? Pessoas movidas à criatividade. Esse é o planejador. Esse é o executor. O executor. Então, a palavra já tem a ver com isso, né? Ela é uma pessoa que ele já consegue executar e ser multitarefas. Isso. E o executor, ele tem assim, muita facilidade de dizer o que pensa também, sabe? Ele tem facilidade em dar feedback corretivo. Então, assim, mulheres, né? Que às vezes que tem essa facilidade de falar o que pensam para os outros. Mas só que qual é o ponto a ser desenvolvido, né? Do executor? Que às vezes fala de uma forma tão direta que pode machucar as pessoas.
né? E outro disse, nossa, mas por que ela falou tão direto assim comigo? Nesse perfil, então eu acabo identificando características que me agregam e que características que às vezes me desfavorecem em situações. Isso mesmo. E qual é o trabalho do analista comportamental? Ele faz um plano de desenvolvimento com você através da sua análise do seu perfil comportamental. Ou seja, exemplo, eu, Graciela, se eu sou uma pessoa planejadora e analista, né? Planejadora, ela já diz, ó, planejadora. Eu preciso planejar a minha conversa, eu planejo meu dia, planejo a semana, né? Pessoas planejadoras, certamente vão ter muita dificuldade de trabalhar com improviso, de serem convidadas, por exemplo, para uma entrevista, né? De um dia para o outro, geralmente elas não vão aceitar fazer uma viagem em cima da hora, porque elas têm a necessidade de se planejar, de se organizar mais, né? O analista já diz, ó, analista, ele analisa tudo. São pessoas que falam menos, observam mais, são mais críticas, né? Fazem um trabalho com muita perfeição. Qual é o ponto a ser desenvolvido desse perfil? Né? Trabalhar um pouco, né? Ser menos autocrítico, né? Quem é muito autocrítico consigo também vai ser com os outros. Então, por que eu falo, Karina? Por que o perfil comportamental, primeiro ele vai implicar no relacionamento que eu tenho comigo? Porque se eu não me conhecer... Ele traz esse conhecimento. Isso, esse conhecimento sobre si em primeiro lugar, tá? Exemplo também, algo bem simples, né? Você que tem irmãos... Você nasceu no mesmo ambiente, teve a mesma cultura naquela casa, os mesmos valores. E por que cada irmão reage a uma situação diferente do outro? E eu já percebi isso, Karina. Tô com 3 filhos em casa. Tu já tem o laboratório. Já tem o laboratório. Olha só. A minha mais velha, ela é muito planejadora, analista. O do meio já é bem comunicador, né? Ele tem uma necessidade dele ter aquela atenção, necessidade de falar o que ele fez, o que ele quer falar. A minha pequena, a mais novinha, ela fala pouco, mas ela faz. Ela quer tudo na hora, ela é impaciente. E eu já percebi isso, imagina, eu criei uma de 10 anos, como é diferente da outra. E teve a mesma mãe. Claro que essa mãe já mudou muito, né? Isso. Mas o que o perfil comportamental ele traz é isso, sabe? Que nós temos um motorzinho de reações diferentemente de outras pessoas que recebem os mesmos estímulos que eu. Que não é a personalidade, mas sim as nossas reações instintivas. Por isso que é comportamental. Tem muito a ver com comportamento e não a personalidade. Isso mesmo. E pode ter mais de um, Graci? Como é que funciona? Pode. Ou existe um que ele é o mais forte, o outro que é meio que... Sim. Segundo plano? Na análise do gráfico lá, geralmente, né, nós sempre temos umas predominantes, né? Por exemplo, 40% eu sou colérico, e aí eu tenho outro 35%, eu sou comunicador, exemplo, tá? Daí os que estão mais abaixo... eles não predominam tanto no teu comportamento. Então, o gráfico já vai me dizer qual é o meu perfil predominante. Se o meu perfil ele é o executor, todo o meu traço comportamental vai vir como executor. Claro que depois eu tenho um gráfico geral que me diz as habilidades que eu tenho de analista, se eu tenho pouca ou não. Porque assim, Karina, tem pessoas que, por exemplo, né? Eu sou um executor e aí eu vou trabalhar num ambiente que é muito burocrático. Tá? E que eu trabalho, exemplo, como contador ou jurídico. Tá. É um trabalho bem burocrático. Bem burocrático. Que não trabalha com pessoas. Isso. E o comunicador, e o executor e o comunicador têm necessidade de pessoas, de se movimentar. Só que o trabalho tem forçado bastante o perfil comportamental dele. Ou seja, não é o ponto forte dele lidar muito com muita burocracia. O que vai acontecer com esse perfil? Ele vai aumentar um pouco do gráfico do analista, do planejador, mas nunca vai ser o predominante dele. Ele não consegue mudar só porque ele faz a tarefa. Com certeza, esse executor, esse advogado, né, vai ser diferente de um outro advogado mais analista. É muito comum, às vezes, pessoas que estão trabalhando numa profissão não felizes trabalhando, né? Porque o perfil comportamental da pessoa não vai de encontro com o que ela está trabalhando, fazendo. Isso mesmo. Imagina só, né? Alguém que tem que trabalhar com a comunicação, mas é uma pessoa que é extremamente, né, principalmente com a comunicação dela, com a oratória, né? Eles até conseguem exercer, mas eles vão ter muito mais esforços do que um comunicador ou um executor, exemplo. Tinha uma empresa que eu fazia consultoria que tinha... Era engraçado, assim. A pessoa, ela era contadora, até nesse exemplo.
E a proprietária do estabelecimento, né, do escritório, ela dizia assim, nossa, Karina, ela sempre dá um jeito de pegar alguma tarefa para fazer na rua. Ela tá sempre, ela vai no cartório, ela vai em outros lugares que a gente precisa, né? E quando o cliente vem, ela faz questão de ela atender o cliente, conversar com o cliente. Então, era muito visível que o perfil dela era muito mais humano com pessoas do que burocrático e mais de exatas. Isso no gráfico tá? A questão do relacionamento. Interessante que esse teste também, ele me diz até a minha energia daquele momento, né? Se está passando por algum estresse ou não, dentro do perfil comportamental. Porque tem profissões que a pessoa está exercendo e está causando um alto estresse nela, porque não tem muito a ver com o perfil dela, que acaba que essa pessoa tem um desgaste também. Então, é interessante essa... E hoje, assim, por que é importante, né? Eu hoje ter conhecimento sobre o meu perfil comportamental. O que ele mudaria ou facilitaria na minha vida a partir do momento que eu tenho esse conhecimento? Eu vou falar por mim primeiro, depois eu vou falar com os relatos de outros clientes, tá? Pra mim, assim, foi libertador, tá? Eu entendi que eu sou muito movida, às vezes, ao 220. Sempre fiz muita tarefa ao mesmo tempo, desde o início da minha carreira. Eu trabalhava já em 3 empresas ao mesmo tempo, eu tinha essa necessidade de colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo. Eu tinha necessidade de aprender na prática, que é um perfil muito, né? Já estão sabendo, eu sou executora. 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 E aí, quando eu fiz o teste, eu vi assim que, nossa, a questão burocrática, para mim, sempre foi a minha dificuldade. Entendeu? A minha carreira, ela foi mais... Eu consegui dar mais direção a mim e eu comecei a terceirizar alguns trabalhos que não era a minha ênfase do meu perfil, sabe? Pedir ajuda mesmo, pagar pessoas para me auxiliares em alguma demanda. Até hoje, eu tento fazer isso. Eu busco parceria. O que favorece muito em produtividade e rendimento. Isso. E menos estresse. Menos estresse. E tu foca naquilo que tu é boa de verdade, que tu faz. E eu me aceito também, né, Karina? Eu começo a me aceitar e não tem comparação, tá? Que eu vejo quando eu faço o teste hoje, nos meus clientes, eles assim, nossa, Graça, eu virei a chave. Porque assim, eu entendi que eu sou assim, não me culpo mais. E outra coisa que eu falo, né, é um presente o teu temperamento. O teu temperamento, ele é um tempero para os teus relacionamentos. Muitas vezes você não se encaixa em algum lugar e você diz, eu não estou encaixada nesse lugar. Não se encaixar, às vezes, é um presente para você. E você nem tem conhecimento disso. E nem teria conhecimento. E agora você vai entender por que você tem mais empatia para alguns relacionamentos e outros não. Tem a ver com o seu perfil, tem a ver com um encaixe, né? Eu acho que isso é libertador, sabe? Eu me conhecer primeiro. E a partir desse conhecimento eu tomar escolhas mais assertivas para minha vida. Sofrer menos. A aceitação e a comparação, né? Hoje a gente sabe que hoje a rede social ela traz muito isso. E quando eu paro de me comparar na minha profissão, no meu jeito, né, naquilo que Deus me fez, me criou para ser, sabe? Eu digo, nós temos nós somos projetadas, nós temos o potencial para dar o melhor de nós. E quando nós nos comparamos, nós estamos em lugares errados, a gente deixa de exercer o nosso melhor potencial. Imagina, você tem um carro, né, que tem um motor para andar a 240 por hora. E aí você tá aqui na Centenário e você tem que andar só 60 ou 70. Você tem o seu limite. E às vezes você está andando no seu limite. Porque você não pode usar a potência máxima. Sabe? Então, assim, quantas pessoas hoje estão nos relacionamentos com o seu limite? Porque não se conhece, não sabe lidar com o temperamento do parceiro, do filho. Eu ia fazer esse comentário. Hoje, por exemplo, eu saber o meu perfil comportamental, ele me ajuda só em questão profissional ou ele também me auxilia na minha vida pessoal, relacionamentos? Não tem como separar, ele te ajuda em tudo, ele é algo sistêmico. Né? Ajuda muito a construir relações saudáveis. Eu coloco assim pra mim, Karina, a gente chega no momento da nossa carreira, ou da nossa família, enfim, dos amigos, que tu começa a fazer escolhas de quem vai estar na sua mesa. Tem mesa da intimidade que você vai precisar primeiro conhecer a personalidade daquela pessoa, né? Você tem que conhecer a personalidade, né? Para que você estende as suas mesas? Agora, quando eu tenho uma relação, entendimento com o perfil comportamental, eu sei que se eu contar algo para essa pessoa... Se eu conto, por exemplo, né, eu tenho uma amiga minha que ela é muito planejadora, né, que é a fleumática, e ela é uma analista, e ela é curada nas suas emoções, é uma pessoa resolvida, ela vai ser uma ótima amiga conselheira.
Agora, se ela não for resolvida na personalidade dela, ela vai ser uma pessoa que pode ter inveja, né? Ciúmes, Que já vai guarda atrapalhar. rancor, que atrapalha esse teu relacionamento. Então, assim, ó, o teste, ele serve para todos nós. Todos os papéis que a gente Todos os exerce na papéis. vida. E vai me ajudar a saber também lidar com essas diversas situações, né? Que a gente Muito passa. para as mães também, né? Conhecer o perfil comportamental dos filhos, né? Por que cada um reage diferente, né? Fantástico, né? Meu Deus do céu. Ô, Grace, tem a ferramenta também que tu trabalha do DISC Isso. e tem o do perfil comportamental. Eles são semelhantes, iguais, são coisas totalmente diferentes. Não, Explica pra gente. O DISC é a ferramenta que eu utilizo, certo? Do perfil comportamental. Como é que eu faço, Karina? A pessoa, ela entra em contato comigo, né? E aí eu mando o... Esqueci a palavra certa agora. Eu mando o link para ela, por Tá. e-mail. Ela acessa, ela faz o teste. Eu marco uma devolutiva com ela no consultório. Uma devolutiva de até 1 hora. E eu faço toda a devolutiva de como é o comportamento dela. Ah, entendi. Ela Entendeu? preenche o teste E- bem tranquila na casa dela, com tempo, sem pressão, sem Isso. nada. Depois ela vai no consultório só para obter os resultados do teste dela. Aí eu tenho... E a gente, como psicóloga, né? A gente começa a ter um olhar também. Não tem como ter um olhar, né? Sobre clínico, né? Sim. Sobre essa personalidade. Então, assim, eu acho que é fantástico. A gente consegue unir os dois olhares, assim. Então, para quem às vezes tem, né, já ouviu falar do DISC, o perfil comportamental, então, é o resultado Desse teste. desse teste que é feito do DISC. É. Dúvidas também que as pessoas têm. Ai, Grace, como é que é esse teste? Quem foi que fez? Gente, esse teste, ele é científico, né? Ele já é utilizado... Não é aqueles testes de internet Não que é se os acha testes por de aí, por internet. favor. Bem isso. Não vamos cair em qualquer testezinho, É. né, que acaba dizendo qualquer coisa. E já teve até gente, ô Karina, assim, clientes que fizeram esse teste e foram fazer o do DISC e deu resultado diferente. Porque, na verdade, né, como ele é um teste todo feito com uma engenharia, com tecnologia, né, e também como profissionais da área de psiquiatria, filósofos, psicólogos, então, assim, tem todo o olhar científico sobre isso. Foi usado no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Ele foi abrasileirado aqui no Brasil. Abrasileirado no Brasil, com certeza, né? Foi abrasileirado para dar realmente, através da nossa cultura, qual seria o nosso perfil comportamental mais predominante. Sim, ele sempre tem que ser estudado de acordo com Isso. cada local, né? Isso. Que bacana. Então, ele vem a agregar em vários papéis. E estamos, né, falando aí perfil comportamental, executor, planejador, comunicador, analista. Você identificando o seu perfil comportamental, você consegue ter autoconhecimento, saber como funciona, seus pontos fortes, pontos que você pode estar vindo a desenvolver para ter uma maior assertividade aí nas escolhas da sua vida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. @Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicar e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Mamães de Criciúma e região, tem bebês precisando de vocês. Os estoques do Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Santa Catarina estão em níveis críticos e tem nenéns precisando de ajuda para crescerem fortinhos. Se você tem um bebezinho em casa, sabe a importância do leite materno, principalmente para aqueles que estão internados. Então, se puder, ajude estes super-heróis doando leite humano para o Banco de Leite Humano Dr. Dino Gorini. Vamos entrar juntos nesta corrente pela vida? Se necessário, o Banco de Leite vai até
até a sua casa para buscar. É só chamar a gente no WhatsApp 933004083. Vamos juntos, toda ajuda será fundamental. Faça parte você também. Uma campanha do Grupo Catarinense de Rádios. Você sabia que o rádio caminha para 100 anos de vida? Mas já disseram inúmeras vezes que o rádio ia morrer. Uma dessas vezes foi com a chegada da transmissão da imagem, mais recentemente com a chegada da internet. Ignorando as más línguas, o rádio segue firme e forte. Isso, claro, se deve ao poder do rádio de se posicionar. Siga o exemplo do rádio e evolua. Não sabe como? A SC On Time, uma empresa do Grupo Catarinense de Rádios, pode te ajudar. Mande um WhatsApp para 489-9114-0193 e fale com um de nossos especialistas. Curta, comente e compartilhe a Cidade em Dia no Facebook. facebook.com/Rádio Cidade em Dia. A contagem regressiva começou. Já somos 9.000 sócios e a meta de termos 10.000 está quase no final. Você, torcedor que ainda não é sócio, aproveite e associe-se por apenas R$60 mensais na modalidade de arquibancada. Queremos 10.000 vozes vibrando e torcendo pelo nosso time na maior Série B do Campeonato Brasileiro. Mas atenção, o valor de R$60 é só até atingirmos 10.000 sócios. A nova direção do Criciúma não está medindo esforços para tê-los conosco na temporada de 22. Associe-se, utilize o aplicativo do clube. É super rápido e fácil. Se preferir, venha até a secretaria das 9 às 18 horas de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sabemos que estamos vivendo um período conturbado, por isso a Rádio Cidade em Dia está aqui para impulsionar o seu negócio. Soluções inteligentes e eficazes para manter a sua marca lembrada, divulgar as ofertas ou alertar para as medidas de prevenção ao coronavírus. Temos condições especiais e ideias únicas para a sua empresa. Ligue 48 30 45 5144. 30 45 5144. Rádio Cidade em Dia 89.1 FM. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Voltamos! Hoje aqui, Karina Meng, psicóloga, no nosso programa O Problema dos Outros, toda segunda-feira aqui no Rádio Cidade em Dia. 1 hora que a gente fica falando sobre saúde mental, questões emocionais, relacionamento, profissão, sexualidade, tudo que envolve, né, a nossa vida aí num todo, parte sistêmica de modo geral. Hoje estamos aqui com a psicóloga Graciela Oliveira e estamos conversando sobre perfil comportamental. Ela já nos trouxe 4, a gente diz o quê? 4 perfis, né? 4 perfis isso. Comportamental aí que existe. E a partir de que idade, Graci, que dá para fazer? A pessoa está nos ouvindo, ela ficou interessada. A partir de que idade se dá para aplicar essa ferramenta? Olha, Karina, eu aplico a partir dos 13 anos de idade. A partir dos 13 anos. Isso. Então, assim, vamos... pessoas que hoje... sei lá, a gurizada que está saindo aí do ensino médio e ainda tem dúvida do que prestar de vestibular. É uma ferramenta que ajuda? Nossa, é essencial. Essencial. Quando é esse adolescente, esse jovem, ele faz esse teste e na devolutiva, dando o perfil dele, fica muito mais fácil dele escolher as profissões que têm a ver com o perfil comportamental dele, com certeza. Até não só quem está no ensino médio, né? Foi um exemplo aqui de quem está no ensino médio, mas a gente sabe que também tem, eu já atendi várias pacientes que, Karina, ainda tenho indecisão sobre a minha vida profissional, não sei se o que eu faço hoje, de fato, é o que eu gostaria de estar fazendo, ou se é porque eu estou cansada. Também eu nem sei o que eu gosto. Então, pessoas que já estão na caminhada profissional, mas têm dúvidas se está no caminho certo.
Com certeza, Karina, eu já apliquei, né? Eu aplico hoje com empresário, com executivos, tá? Até para ele realmente se reconhecer de como ele lida com os subordinados, como ele lida com os colegas de trabalho dele e com certeza com a profissão dele, tá? A gente sabe que hoje uma carreira, né? Antigamente escolhia só uma profissão e tinha que ser aquela o resto da vida. Hoje não, hoje a gente pode, aí tem pessoas com 50 anos mudando de carreira, né? Então é uma hora certa, com certeza que quando ele vai fazer essa avaliação dele com uma boa devolutiva bem técnica, ele vai poder ver ali as profissões que tem mais a ver com ele e que vão dar ênfase ao que há de melhor no temperamento dele, não o que há de pior. Porque nós temos o lado positivo e nós temos também as questões a serem desenvolvidas. Só que dependendo da profissão nossa, o que vai mais exigir de nós é o nosso perfil menor, ou seja, é o nosso negativo. Certo? E aí, eu vou estar feliz? Estar sempre cobrada por algo que é um peso para mim? Fazer um relatório, né? Ou, Karina, exemplo aqui, né? Tem um exemplo de um cliente meu que ele exerce uma vida como empreendedor, ele tem subordinados, né? O perfil dele era analista, planejador ou planejador analista, um dos dois, agora não me recordo. E ele algumas vezes tinha que dar palestra, sabe? E ele disse assim pra mim, nossa, Graciela, é uma tortura pra mim fazer isso. Já atendi pacientes que me procuraram para desenvolver oratória. Porque foram promovidos e o novo cargo deles exigia essa habilidade. Só que no perfil dele, o comunicador não era o maior. Então, e aí é um desafio... É um desafio que gera sofrimento. Que gera sofrimento, desconforto. E muitas vezes a pessoa, tanto que essa que eu atendi, é bem interessante. Ela disse assim, Karina, eu fiquei postergando essa promoção, porque eu sabia que quando eu assumisse, eu teria que falar em público, eu teria que, né, me expor, e eu fiquei, né, postergando, mas eu não posso mais. Eu tenho que subir de carreira, de profissão. E geralmente os planejadores, né, eles têm um dos pontos a serem desenvolvidos neles que eles procrastinam muitas decisões. Eles estão sempre terceirizando para alguém decidir por eles. Né? Então, assim, imagina se o caso, se ela tivesse esse perfil, para ela ir lá decidir isso, acreditar nela, seria um desafio muito forte do perfil dela. E lá no teste, né, a gente tem o que é maior e o menor. Quando esse menor tem que ir para cima para desenvolver, gera um sofrimento, que dá um estresse, né, acarretando aí na própria personalidade da pessoa. E o que é mais comum, Grazi? Tu falou 4 perfis. Isso. É comum, às vezes, sair casado um com o outro, eu ter um perfil, normalmente, quem é planejador normalmente é comunicador, ou quem é executor. Tem isso ou não? Tem, sim. A grande maioria, a gente fala assim, ó, que são os irmãozinhos, né? Os irmãozinhos que estão sempre andando junto é o executor e o comunicador. Executor, ó, pessoa que é movida à ação, multitarefa e tem uma habilidade de comunicação também. Essa sempre vai ter a comunicação juntinha. Juntinha. Só que, Karina, assim, ó, se ele é executor primeiro e o segundo dele é comunicador, que são os dois predominantes, tá? Ele vai ser mais tarefa e menos comunicação, certo? Tá. Agora, se ele for o comunicador primeiro e o executor depois, nós já temos diferença aí nessa questão do próprio perfil. É mais tapeador do que... Ele é mais comunicador do que o executor. E pessoas comunicadoras, elas são dóceis, elas gostam de abraço, elas cativam a equipe, né? As pessoas que estão ao lado dela, pelo que elas falam, elas gostam do contato. Já o executor, ele é assim, ele dá a tarefa e quer ver o resultado. Então, já muda um pouquinho esse temperamento. Esse tempero já tem um tempero diferente. Tá? Vamos conciliar o temperamento, o perfil comportamental como um tempero. Sabe? Mais pimentinha, menos pimentinha, ou mais sal. Isso já vai fazer a diferença. Vai equilibrando. E daí nós temos o analista com o planejador, certo? Eles sempre andam juntinhos. Tá? Se eu sou analista, eu venho planejador depois. Karina, Grace, pode ter 3? Sim, eu já fiz teste com uma gerente que saiu 3. A pergunta é, Grace, isso é bom? É bom para as pessoas que estão ao redor dela, mas para ela gera um sofrimento. Sabe o que a gente fala na empresa, né? O pato nada, o pato anda, o pato voa. Será que o pato faz bem? Tudo. Então, assim, ó, eu ser comunicadora... Olha, gente, o pato nada...
O pato voa. Voa. E o pato anda. Anda. 3 coisas. 3 coisas ao mesmo tempo. E essa pessoa, ela não consegue exercer tudo com muita ênfase. Porque ela tem que exercer o planejador dela, o comunicador dela, e o comunicador, o executor e o analista dela, né? Então, para ela, vai ter muito sofrimento. Eu digo assim, são os 3 perfis lutando dentro dela. Gera um pouquinho de culpa, né? E aí, Isso na é verdade, normal. nem ela sabe que tem esses 3. Não, ela não sabe que tem esses E ela 3. também não sabe nem administrar, né? Isso. A partir do momento da ferramenta que eu vou ter esse conhecimento... Aí ela aprende. A palavra certa que eu falo é assim, ó. Uma cliente falou pra mim essa semana no WhatsApp assim, Grace, mas eu não sei, é muito problema, como é que eu vou lidar com isso? Eu assim, ó, o problema, ele existe pra gente aprender a fazer o gerenciamento dele. Nós só vamos aprender a fazer a gestão das nossas emoções nessa questão temperamento. Viu? Porque se eu sou uma executora e eu falo tudo que eu quero na hora errada, o que eu vou gerar? E aí eu aprendo que eu sou executora, não é a hora certa de eu falar agora, não é a hora certa de eu querer esse resultado, eu preciso planejar mais, eu preciso de pessoas que me ajudam a ter mais análise para me errar menos. Isso aí. Né? O que eu preciso? Quem que eu preciso montar a minha equipe? Como é que é feita a minha equipe? Minha equipe não pode ser feita, Karina, como antigamente recrutadores contratavam pela empatia que tinha pelas pessoas. Não, eu gostei desse. Grace, então, assim, pessoas que hoje estão na liderança, né? Estão um papel de líder ou têm interesse em assumir um papel de líder. Eu fazer essa ferramenta, ela vai me auxiliar também em desenvolver a minha liderança? Muito, muito, muito. Eu até já posso vender meu peixe aqui? Pode falar sobre. Eu tô com um curso em aberto agora, é a minha primeira turma. Ó, gente, quem ficou interessado, perfil comportamental, a Grace está trazendo uma notícia aí, ó. A minha primeira turma, Karina, somente para empresários e executivos, tá? Vai ser uma comidinha bem mais salgada. Eu vou falar sobre esses 4 perfis e como aprender a lidar com eles. Os pontos positivos de cada um e os pontos a serem desenvolvidos. Para saber lidar com as pessoas que têm esses perfis. Esses perfis. Quem é executor, planejador, comunicador. O analista. E o analista. Para ele começar a identificar. Primeiro ele vai ver quem ele é, né? Ele já vai aprender um pouco sobre quem ele é. Agora, sim, já quem vai se é que estão com dentro eles? De um desses 4. Quem são os comerciais que estão com ele? Quem são o pessoal do administrativo? Quem são os compras? Como é que eles fazem essa gestão? Tá, mas e quem não é empresário e não é empreendedor aí? Olha, essa primeira turma... E ficou interessada? Pode entrar em contato comigo, que eu posso fazer no individual, tá? Existe também o individual? Existe, sim, não. Eu tô com esse curso não é o teste. Tá. Desculpa, não é o curso, né? Esse treinamento de 2 horas é só para estar conhecendo e reconhecendo. Eu vou falar mais a fundo de cada perfil. Ah, para entender mais sobre os perfis. Isso, mas eu atendo, né, no individual e quem tiver interesse pode entrar em contato comigo. Eu faço o teste, dou a devolutiva lá de 1 hora no consultório sobre o perfil da pessoa. Ela vai realmente saber quem ela é e como ela vai fazer a pessoa vai saber, gestão. ó, quem ficou interessado, a Grace também faz esse trabalho individual. Então, a pessoa entra em contato com ela encaminha todas as informações de como preencher, né? Isso. O link, faz em casa. Quanto tempo mais ou menos leva, Grace? De 7 a 12 minutos. Ah, é rápido? Jogo rápido? É muito rápido. E aí, depois tu recebe. Recibo. E aí, tu vai fazer toda a análise desse teste dela e vai chamar ela, né? Ela vai ter um horário contigo e tu vai explicar tudo como funciona. E ali encerrou dela contigo. Isso, agora se ela entender, não, Graça, eu quero fazer agora um plano de desenvolvimento comigo, com a minha carreira e tal. Eu quero saber mais sobre o meu funcionamento, como é que eu coloco isso em prática, sei lá, hoje eu tô no direito e eu quero fazer moda e eu não sei como fazer. Eu faço esse trabalho que dura em média de uns 3 meses, que é esse acompanhamento até para mudança de carreira ou alguma promoção, desenvolvimento como profissional, né? E como eu não falo só como profissional em si, mas assim, algo que tem vindo muito assim de demanda é como, sabe, eu sou mãe e lidar com a carreira. Como é que eu lido com os dois? A minha casa e a minha carreira. Todos os papéis, né? Todos Porque a os mulher papéis. aí é os papéis. Isso. Mãe, esposa,
profissional. E homens também, né? Hoje eu vejo muitos homens, né, buscando também se desenvolver, querendo melhorar os relacionamentos aí, se conhecendo. Se conhecendo. E esse curso já é mais, então, para conhecer os perfis. Isso. Tá. No final aqui do programa, a gente vai estar passando os contatos da Grace para as pessoas, né, estarem sabendo. E exemplos, Grace, o que tu lembra, assim, algum cliente que fez algum teste, né, do perfil e que te impactou, assim, de alguma forma? Teve um moço que ele já estava fazendo faculdade na área de administração e ele começou a fazer o atendimento comigo, aí eu apliquei o teste nele, tá? E ele entendeu, tá? Ele tinha um perfil bem planejador e analista, de muita dificuldade de tomar decisão sozinho. E quando a pessoa diz que ela é muito insegura, né? Nossa. Eu tenho muita insegurança, eu não sei tomar decisões. Isso. E o perfil, ele entendeu assim, nossa, sou eu, tá aqui. Tá aqui. Foi uma leitura. Foi uma leitura. A meu respeito. Aí a gente escolheu 3 profissões que tinham a ver com o que ele gostava, se identificava. Ele estudou sobre essas profissões. Ele conseguiu, ele parou a faculdade dele. Ele fez a mediação, ele conseguiu se comunicar com o pai dele, convencer o pai dele. Tá? Para trocar de curso. Para trocar de curso. E teve o apoio da família e ele se sentiu mais leve. Aí a gente fez um plano, né? Que ele teria agora que estudar para a faculdade, para o vestibular. Para vestibular, para esse novo curso. Para fazer o novo curso, tá? Teve uma outra situação também, tá? Que um casal, assim, são empreendedores, né? Ele olhou para mim assim, não, até que enfim eu encontrei uma mulher que me entenda. Como é que tu sabe tudo sobre mim ali? Melhorou muito a relação dos dois. Eles trabalhavam na mesma empresa, né? Estavam na mesma sala. Nossa, olha só. Aí um é muito comunicador e o outro era muito analista, precisava de concentração. Eles mudaram a sala, cada um ficou numa sala dentro da empresa. E estão fazendo hoje a gestão melhor do relacionamento interno deles junto com a empresa. Até para casais, né? Às vezes o casal Karina, meu namorado ou meu marido, ele pode fazer o teste dele, você faz o seu, depois cada um vai em horários, né, diferentes com a Grace, e cada um vai pegar o seu perfil. Nossa. Para saber, porque às vezes, assim, a gente tem muitas diferenças, ou a gente tem conflitos, ou um não entende o outro, e às vezes é só o perfil que é diferente. Sim. Então, eu entendendo o perfil dele e ele entendendo o meu, a gente vai conseguir com certeza ter uma harmonia, né? E nos entender aí no... E a linguagem de cada perfil, ela é específica, Karina. Olha que interessante, gente. Até a linguagem de cada perfil. O comunicador, que é o sanguíneo, ele é do abraço. Agora, tu imagina, eu tô com um colérico que ele não é muito do abraço, que é o executor. E aí a pessoa às vezes acha assim, ó, ele não gosta de mim, não se importa comigo, porque não me abraça, porque não é emotivo. Ele é movido à tarefa, o executor, né? O executor é serviço, ele vai fazer de tudo que ele vai te agradar trabalhando para você. Que tem a ver com as linguagens do amor também, né? Muito! Atos de serviço. Atos de serviço. Perfeito. Olha como ele vai dar resultado, tudo tem a ver, né? Acho que a ciência, que bacana. A ciência é usada da forma correta, sabiamente, e ela só tem a agregar na vida das pessoas. Deixa eu mandar um beijo pra Aninha. Aninha tá aqui acompanhando a gente através do Insta. E tá dizendo que tá adorando o conteúdo que a gente tá passando aí. Que bacana. Depois a gente vai passar o contato aí do Insta também da Grace, para vocês acompanhar ela, mandar perguntas no direct. E, gente, vale a pena. É um investimento que é para nós, assim. Eu sempre digo que não é porque a gente é da psicologia, a gente tem esse conhecimento, mas a partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você sabe do seu funcionamento, como que tu reage a determinadas coisas. É igual, olha, fazendo uma analogia agora. É igual quando eu sei o que me causa alergia, né? A partir do momento que eu sei que a pena, a pluma ou determinado perfume me causa alergia, eu não vou mais ter contato com esses elementos. E quando eu também sei que determinadas coisas eu vou reagir de uma maneira que eu não quero, ou eu vou desenvolver, né, essa habilidade, ou eu vou começar a evitar situações assim. Isso. Nossa, Karina, foi perfeito o que tu falou, porque assim, ó, quando eu me conheço, eu sei que se eu fizer tal coisa, eu vou tirar o pior de mim. Exatamente, eu vou extrair o pior. Sabe que tinha um casal que eu atendi que uma vez eles disseram isso, Karina, parece que a gente ativa um no outro o pior que cada um tem. Isso.
E me tocou muito aquela fala deles, porque, gente, o casal é para ser uma coisa muito boa, gostosa, e não ativar o seu pior, né? Então, e teve um casal que falou pra mim essa semana assim, ó, Grace, eu não gosto quando ela gesticula. Ela é colérica, né? Ela gesticula, dá vontade de pegar a mão dela e fazer assim, ó. E ele é totalmente analista, comedido... Bem reservado, fechado. E ela fica assim, parece que ela quer me avançar. Mas a comunicadora, o executor, ele tem muita necessidade, né? De falar com a mão, né? Fala com tudo, né? Fala com a mão, fala com o rosto, fala... E aí o analista fica assim meio com medo, né? Porque assim, ó, o analista, ele tem muita dificuldade de confronto. Analista, dificuldade de confronto. Ó. E como que daí eu vou lidar? Porque olha por que é bacana a gente saber. A partir do momento que eu sei que eu tenho dificuldade de confronto, como que eu vou lidar com essa minha dificuldade? Como que eu posso vir a desenvolvê-la para mim não ter mais essa dificuldade? Sim. Ou que tipos de confronto que eu posso evitar para mim, né? Não entrar num desconforto com isso. Então, primeiro, assim, ó, aí é onde vai entrar a psicologia junto, a terapia, né? Por exemplo, eu fiz o teste com um analista, tá? Que ele tem muita dificuldade de confronto, que da solitude ele já quer ficar na solidão. Ele vai precisar fazer uma terapia. Por que ele quer tanto a solidão? Porque é natural. Quem que busca a solidão? O analista. A analista, eu tava pensando que era o executor. Não, analista. O analista, exemplo. É mais fechado, reservado e busca mais sozinho. Sozinho. Mais sozinho. Ele busca resolver as coisas dele primeiro internamente com ele. Ele tem muita dificuldade de se abrir para o outro. Até ele buscar realmente uma terapia ou confiar em alguém, demora um tempo. Só que o que eu falo para o analista? Nós temos que entender aí o que vai do 8 ao 80. Do 8 até 80 tem 8, 9, 10, 11, 12. A solitude dele, se não for tratada, pode virar uma solidão. E a solidão vira depressão. E tudo começou pelo perfil comportamental. Tudo, porque assim, não, eu não quero me expor, não quero me impor, deixa eu sozinho aqui no meu canto. Ele gosta de ficar sozinho. Só que ele vai ter que fazer um esforço para estar em comunidade, para estar nas mesas, para sair um pouco de casa. E esse esforço exige muito. Esse esforço para ele exige bastante. Só que se eu tenho um analista, Karina, que ele está resolvido com a paternidade dele, com a maternidade, que a personalidade dele foi construída saudavelmente, eu tenho um ótimo conselheiro, ouvinte, apaziguador, músico, poeta, artista. Uma pessoa incrível. Arquiteto. É um cara incrível, uma moça incrível. Só que se ele, na raiz dele, da personalidade, tiver ferida, vai ter complexo de rejeição, vai querer ficar muito sozinho, vai pensar muito com esses pensamentos, né? Ou seja, já vai desencadear essa característica que a gente fala que é do pior lado dele, né? Que é o pior lado dele. Que é o pior lado dele. Que é o melancólico dele, as sombras dele. As sombras dele. Então, cada um de nós temos as nossas sombras, Karina. O comunicador também tem. Tem, a gente tem a nossa luz e a gente tem a nossa sombra. Isso. Só que daí o perfil vai me dar um diagnóstico mais. Qual é o meu ponto fraco? Pra gente saber se direcionar na vida, né? Isso. Saber que caminhos tomar, quais são as minhas sombras. Não posso viver na minha sombra. Tenho que sempre buscar desenvolver a minha luz. Eu acho assim, Karina, chega um determinado tempo na nossa vida, para quem tá nos ouvindo agora e quem vai ouvir depois, sabe? Que você tenha a oportunidade de fazer a gestão da sua vida. Quando você não se conhecia ou não conhecia as pessoas, você era o vítima. Você escolheu sem saber, mas você aprendeu. A partir do momento que você sabe que você pode fazer diferente, por que não agora eu fazer umas escolhas de uma forma mais inteligente? Né? Construindo relações saudáveis através da minha profissão e através das parcerias, que são as pessoas que estão conosco, né? No dia a dia. Eu conheci o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, o meu marido, principalmente... quem tá junto todo dia. As pessoas íntimas, né? Porque são as pessoas que a gente acha ter a liberdade para muitas vezes a gente falar o que pensa, falar o que acha, magoa mais essas pessoas. E as pessoas que a gente menos quer magoar, né? E assim, Karina, e essas pessoas íntimas são as pessoas que vão estar na nossa mesa. Gente, elas vão estar na nossa mesa no nosso aniversário, vão estar no Natal, no aniversário do nosso filho. Então, nos melhores, nos piores momentos. E é importante nós conhecê-las, porque quando nós nos conhecemos, a gente vai ter menos atritos. Não, para casal eu achei fantástico. Já vou até fazer uma parceria com a Grazi aqui, ó. Que vou começar a mandar os casal tudo para fazer o perfil comportamental, para nós trabalhar a partir
do que sair no perfil. Isso, já temos um roteiro, né? Tanto que a gente fala, né? Todo casal, ele pode dar certo desde que a gente ajuste as entrelinhas deles, né? E muitas vezes, a gente, claro, cada pessoa é leiga, não sabe fazer a leitura das entrelinhas para fazer os ajustes. Claro. Por isso que existe a ciência que estuda e nos proporciona ferramentas para encontrar essas respostas e a gente conseguir alinhar, né? Conseguir aí deixar eles em equilíbrio para conviver juntos. Mais leve, né? Muito mais leve, eu sempre digo. É uma vida leve e assertiva. Isso mesmo. Porque assim, Karina, se eu não tenho um problema de caráter com essa pessoa, né? Porque às vezes, o relacionamento não, é o caráter, tem um desvio de personalidade. Gente, é diferente do temperamento, tá? Porque pode ter um temperamento colérico ou melancólico, mas se tiver um desvio de personalidade, é uma outra situação. A gente tá falando aqui de perfil comportamental. Imagina que essa pessoa não tenha desvio de personalidade, que é uma pessoa que vive uma vida correta, né? Que tá sempre buscando ser o melhor, ou que quer ser corrigida, sabe? Por que eu não dou certo com essa pessoa? Porque é o perfil comportamental. São as reações dela que são diferentes das suas. Ela não gosta de dar presente, tem dificuldade de receber e você já quer presente. Que aí, olha só, gente, o perfil comportamental tem muito a ver também com as linguagens do amor que a gente já falou aqui. Depois eu vou deixar com vocês o link aí, disponibilizando sobre esse livro também, que é um livro muito interessante que vem a somar. Com certeza. Vem a somar. Então, por isso que eu digo, tudo que é ferramenta, livro, curso, que nos traz autoconhecimento, que nos proporciona informações sobre o nosso funcionamento, tudo é investimento. Porque a longo prazo eu só vou ganhar, eu vou encurtar muitas situações, muitas caminhadas que poderiam ser espinhosas, porque agora eu já sei aonde eu tenho que pisar e que caminhos eu tenho que seguir. Com certeza. Falamos até bonito no final. Nossa, fechou com chave de ouro. Grazi, passa para nós teus contatos, Instagram, rede social. Tá, então vamos lá. Eu já não sou muito boa nisso, gente, mas a Karina tá me ajudando. A gente sempre dá uma ajudinha. gracielapsico.oliveira no meu Instagram, tá? Tem o meu site lá também que eu falo um pouco sobre isso. Ali também tem meus contatos, WhatsApp, tá tudo certinho ali, tá? Mas eu quero deixar uma mensagem aqui final. Mensagem final. Entenda, o seu temperamento, ele é o tempero para suas relações. Mas a primeira é o tempero para a sua vida. Conhecer você vai te ajudar a lidar primeiramente de como você foi gerada, né? Eu acredito muito que Deus, ele projetou nós com um potencial. E não projetou nós com potencial para a gente se comparar a um outro, mas para a gente se completar. Somar. Então, assim, imagine, você soma com outros temperamentos e assim faz aquela comida bem gostosa, né? O tempero na medida certa, né? Feito por um bom chefe com muito amor e carinho, saiu uma maravilhosa comida, jantar. Não tem como resultado não tem como não dar certo, sabe? Não dá certo. Então é só saber quem é você. Eu acho que quando você sabe quem é você e com quem você está construindo as suas alianças, gente, a gente constrói a nossa vida emocional. Grazi, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. E fica o convite, né, para mais oportunidades de estar aqui com a gente. Ai, Karina, muito obrigada, Karina. A nossa amizade já vem de um tempo, né, e a gente se encontrou aí nas nossas carreiras e eu te agradeço aí por compartilhar dessa mesa aqui contigo, porque eu sei que é o teu lugar onde tem desenvolvido, né, ajudado tantas pessoas, que é a tua autoridade do teu consultório, onde Deus tem te colocado, e com certeza tu abençoa muitas pessoas, tá? E tu tem me abençoado também, e eu poder sentar aqui e dividir isso. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Faz parte das nossas missões, né? E é isso aí. Segunda que vem voltamos com mais quadro, né? O Problema dos Outros. E nos acompanhe, fique aí que tem muito mais. Uma boa semana para vocês e até lá. Tchau, tchau. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade.